Olá pessoal, tudo bem? Grande parte da descrição da vida no outro mundo, trazida pelo George V. Owen em A Vida Além do Véu, será repetida pelo Chico Xavier na sua série Nosso Lar. Nós vamos encontrar muitas semelhanças, muitas repetições e, claro, alguns acréscimos. Ambas as obras são marcadas por grande materialidade. Esse outro mundo do Owen e esse outro mundo do Chico Xavier são marcados por grande materialidade. Nesse outro mundo nós vamos encontrar residências, ruas, escolas, conservatórios, museus, anfiteatros, árvores frutíferas. No outro mundo do Owen, nós vamos encontrar charretes que são guiadas pela força do pensamento dos espíritos, enquanto que em nosso lar nós vamos ter o aerobus, um ônibus que os espíritos tomam e vão ser transportados de um lugar para o outro. Esse ônibus é movido com energia solar. Fantástico na época, não? A energia solar que aquece o nosso planeta também vai servir como energia motriz lá na colônia espiritual Nosso Lar. Os espíritos do Owen, os mais atrasados, andavam de charrete, enquanto que os do Chico Xavier vão andar no aerobus. Tanto Owen quanto Chico Xavier vão dividir o mundo sobrenatural nos planos superiores, nos planos médios e nos planos inferiores. Eu separei aqui alguns tópicos que não poderia deixar de falar. As equipes socorristas. Ambos descrevem as equipes socorristas. O sujeito morre, teve uma existência um pouco levada à breca, uma existência muito bagunceira, cometeu muitos erros. O sujeito, então, quando morre, ele muitas vezes não sabe que morreu. Os dois repetem isso aí. Não sabe o que morreu. Outros morrem e ficam esperando a chegada do céu, do purgatório ou do inferno. E outros estão muito zangados com os seus conhecidos, amigos ou inimigos terrenos, e querem voltar para se vingar. Vão ser os espíritos obsessores. Portanto, essas equipes socorristas, elas vão sair lá dos mundos mais superiores, dos planos mais superiores, dos planos mais sutis, mais etéreos, e vão lá atender essas pessoas que acabaram de chegar no outro mundo e vão ajudá-los nessa travessia para regiões melhores, menos sofredoras. Essa estadia ali nesse primeiro outro mundo que recebe o sujeito, quanto mais atrasado, mais tempo ele vai ficar lá, podendo ficar alguns minutos, algumas semanas, alguns meses, alguns anos. O espírito do André Luiz ficou 7 anos, né? Segundo o Chico Xavier. E depois foi levado lá para o Nosso Lar. Então é equipes socorristas. Então, uma semelhança aí dos dois escritores narrando a mesma coisa. Essa equipe de socorristas, lá no mundo espiritual, essa equipe normalmente vai ocupar cargos muito importantes.
dentro das universidades, dentro dos hospitais, né? Eles vão fazer parte ali dos ministérios, eles vão fazer parte do topo do organograma do poder lá no outro mundo. Uma outra situação que os dois descrevem é a volitação. A volitação é o seguinte: a capacidade que o espírito tem de se deslocar de um lado para o outro, de um lugar para outro, mesmo que seja muito distante, apenas com a força do seu pensamento. Quanto mais avançado é o espírito, quanto mais iluminado é o espírito, maiores são as distâncias. Pode ir até mesmo de um planeta a outro em questão de segundos. Agora, se o espírito for muito atrasado, ele vai muito devagarinho e parece então que está até voando ali. Essa é a volitação. Os dois descrevem a volitação. E os dois descrevem também que é muito necessário que esses espíritos recém-falecidos, que recém perderam o seu corpo físico, que eles se ocupem com os bons pensamentos. E depois, claro, eles têm que fazer o bem para conseguirem progredir, conseguirem evoluir, certo? Uma coisa que chama muita atenção é que os dois médiums, tanto o Owen quanto o Chico Xavier, vão perder as suas mães e isso será extremamente traumático para eles. O Chico Xavier, quando perdeu a sua mãe, ele era bem criancinha, ele tinha 5 anos, e todos os biógrafos e o biografado vão descrever este episódio como algo terrível. E é óbvio que foi. Qualquer criança que perca a sua mãe com 5 anos de idade é uma experiência terrível. O Owen vai perder a sua mãe quando ele já estava perto dos 30 anos. Mas ele vai sofrer muito também porque ele era extremamente ligado à figura materna. Mais uma coincidência. Os dois vão psicografar a mãe morta. O segundo livro do Chico Xavier, Cartas de uma Morta, vai ser ditada pelo espírito João Maria de Deus, a mãe do Chico Xavier, que havia falecido 20 anos antes. O Chico vai publicar a obra em 1935. O George V. Owen vai publicar A Vida Além do Véu. Um dos espíritos mais atuantes será a sua própria mãe. É ela que vai passar as informações. E é muito interessante que essas informações guardam muita semelhança. Ambos vão começar a narrativa das suas obras falando de uma reunião de espíritos, onde está ocorrendo uma palestra, vai chover chuvas, vai cair uma chuva de flores, e ambas as mães vão contar para os seus filhos, né, o Owen e o Chico, que elas estão bem, mas que passaram por muitos perrengues lá no outro mundo e pedem para eles ficarem tranquilos à medida que elas vão contando as suas aventuras lá no outro mundo. Portanto, temos aí uma semelhança, né, biográfica entre o Chico e o Owen. Uma outra coisa que separa o Chico Xavier do Owen é que o Chico Xavier ele foi um autodidata, né? Ele estudou até a 3ª série primária, depois parou. Depois ele foi aprendendo, ele lia muito, verdade, mas foi aprendendo sozinho, né? Enquanto que o Owen não, o Owen teve uma formação para sacerdote, né? Então uma educação exigente, refinada, né? Estudou filosofia, estudou história, tá? Teve uma educação formal, certo? Uma outra diferença
é que o Owen, ele teve uma formação protestante anglicana, enquanto que o Chico Xavier teve uma formação católica, e isso vai marcá-lo muito. Chico Xavier será profundamente, já falamos isso aqui em outros vídeos, profundamente marcado pelo catolicismo brasileiro, um catolicismo, é verdade, mais popular, um catolicismo mais mágico, mas ele será profundamente marcado por esse catolicismo. Ambos, tanto Chico quanto Owen, vão recusar o dinheiro ganho. Tanto um quanto o outro vão dizer: quem escreveu? Tudo isso aí não foi eu, não. Foram os espíritos que escreveram. Eu não tenho crédito isso aí e, portanto, não mereço mérito. Fui apenas um veículo para que essa criação se desse. Não mereço receber nada. Ambos terão uma vida muito modesta e um fim de existência extremamente simples. Nenhum dos dois irão auferir do ganho, né? O Chico Xavier ganhou muito mais, porque ambos foram escritores, mas o Owen escreveu 16 livros, o Chico mais de 400. O Owen morreu com 61 anos, o Chico com 92, mas mesmo que o Owen tivesse vivido os 92, acho que ele não alcançaria essa produção estrondosa do Chico Xavier. O Chico Xavier produziu milhões de dólares. Ele foi uma marca importantíssima de ganho, né? Muita gente ganhou dinheiro com o Chico Xavier, né? E é verdade que Chico Xavier escreveu muitos livros, mas muitos desses livros eram repetições, eram extratos de entrevistas, porque ele era uma marca. Qualquer coisa que lançasse com o nome de Chico Xavier vendia, né? Então houve ali um apelo comercial muito grande às obras do Chico, e esses mecanismos comerciais, de propaganda, na época do Owen, não estavam tão assim desenvolvidos. Mas claro, ninguém tira o mérito da grande produção literária, religiosa do Chico Xavier. Uma diferençazinha entre eles também, que vale a pena lembrar, é que a mediunidade do Chico teria começado bem cedinho, né? A mãe do Chico Xavier já aparecia para ele, né? Quando ele vai morar lá com a madrasta Má, a mãe já aparece para ele, conversa com ele, pede para ele ter tranquilidade, ter sossego, aguentar o tranco da vida, que as coisas vão melhorar, né? Então, mesmo depois de morta, ela continua a exercer o poder materno, enquanto que a mediunidade do Owen vai brotar mais tarde. Pelo menos ele não narra nenhum fato desse tipo antes. Ela vai começar ali perto da morte da sua mãe, né? Perto da morte da sua mãe. Um fato muito interessante que difere as duas literaturas é a questão da reencarnação. A reencarnação hoje é um ponto central dentro do espiritismo brasileiro, dentro do kardecismo. Mas no século XIX, começo do século XX, as coisas não estavam tão claras assim. O Owen não vai relatar nada de reencarnação, né? Nada de reencarnação. Ele vai ser publicado no Brasil em 1920 pela FEB, pela Federação Espírita Brasileira, né? Portanto, o Chico Xavier vai publicar o livro Cartas de uma Morte em 1935, 15 anos depois. Portanto, com certeza, ele entrou em contato com a obra do Owen, óbvio, né? E a reencarnação é uma raiz muito importante dentro do espiritismo. E o Owen não toca nisso.
Por que motivo ele não fez isso? O motivo eu creio que é esse. Na época não era um ponto pacífico ainda, né? Os espíritas dizem que não. Olha, o Owen não tocou porque o pessoal ainda não estava preparado para receber isso desta maneira. E o Chico Xavier depois vai fazer isso com a sua maestria costumeira, né? Por esse motivo que o Owen escreve todos os seus volumes de A Vida Além do Véu e não cita um dado fundamental, que é a reencarnação. A reencarnação envolve a vida aqui na Terra, a vida nos outros planetas, a vida em outras galáxias, outras dimensões, né? Outros estados sutis, né? Então há um envolvimento do universo inteiro na vida de um sujeito, né? Então é algo muito forte que ele deixou de lado. Ele deixou de lado. Uma outra coisa que o Owen vai fazer é um enorme detalhe, que o Chico Xavier vai fazer, é um detalhamento do outro mundo. Já brinquei aqui em vídeos passados que no espiritismo, mais do que em qualquer outra coisa, quem conta um conto aumenta um ponto. Não tem jeito, né? E isso, claro, vai ocorrer aqui, né? O Chico Xavier ele vai cada vez detalhar mais. E outros que vieram depois do Chico Xavier, outros médiuns, vão detalhar mais ainda. Esse detalhamento às vezes pega, às vezes não pega. Depende muito da credibilidade do médium. Chico Xavier tinha e tem uma credibilidade enorme. Então, se alguém chegar, Chico Xavier me falou isso, poxa, o cara já leva em consideração. Pode ser uma tremenda mentira, mas se o cara usou a palavra, colocou o Chico Xavier no meio e disse que ele falou, as pessoas vão pensar 10 vezes em dizer que aquilo é uma maluquice total. As pessoas levam muito em consideração as ideias, as palavras, os relatos do Chico Xavier, até mesmo, por incrível que pareça, de modo indireto. Bom, como é que se identificou esse plágio? Bom, citamos aqui várias aproximações entre a obra A Vida Além do Véu, do George V. Owen, e Nosso Lar, a sequência Nosso Lar, criada pelo Chico Xavier. Mas se nós pegarmos para analisarmos as duas obras, uma do lado da outra, nós vamos ver uma enorme coincidência de termos iguaizinhos. Termos iguaizinhos. A sequência em que esses termos estão dispostos na frase, no parágrafo, e as ideias. Então, palavra igual, sequência igual e tema igual, até prova em contrário, isso é plágio. Eu vou deixar uma dica para vocês, que é fazer uma visita ao blog Obras Psicografadas. Grande parte das informações, não todas, mas grande parte das informações que eu trouxe aqui hoje, eu retirei de lá. O blog ele é do Vitor Moura Visoni. Tem um monte de artigos lá envolvendo essa questão das psicografias. E tem 3 artigos lá bastante interessantes do Eduardo José Biaceto. Eu vou deixar o link do blog aqui na descrição do vídeo e você poderá ter acesso. E depois vocês poderão chegar à conclusão de vocês se o Chico Xavier plagiou ou não o George V. Owen. Se Nosso Lar é um plágio de A Vida Além do Véu.